Este tempo, que é sobretudo marcado pelas eleições, são várias, temos amanhã já eleições nos Açores, temos depois do dia 10 de março as eleições da República e depois provavelmente logo a seguir também eleições na região autónoma da Madeira, teremos ainda eleições europeias este ano, em junho, enfim. E, portanto, que são muitas, mas que a democracia assim o exige e ainda bem que assim é. Dizer que sobre as posições que a FENPROF, representando os professores, apresenta aos partidos, elas são claras no documento que está a ser entregue a todas as direções partidárias nas reuniões que estamos a realizar. Nós estamos a realizar, já realizamos 4 que já foram marcadas e irão agora ainda ter lugar as restantes, no caso as que foram feitas com o LIVRE, o PAN, o PCP e o Bloco. Foi a ordem das reuniões, agora iremos com certeza também ainda reunir com os restantes partidos, aliás ainda ontem isso foi também reafirmado aos representantes que estiveram no debate, e está a ser precisamente distribuído e entregue, e as reuniões são com base neste documento porque lutam os professores. Tem um conjunto de objetivos que do ponto de vista reivindicativo e dos professores assim se exigem. Não são apenas, como às vezes pode passar a ideia, passa a questão da recuperação do tempo de serviço, que sim é uma exigência unificadora e que, enfim, toca a todos, mas tem muitos outros aspectos, desde o combate à precariedade, as questões salariais, os horários de trabalho, a aposentação, etc. Tem aqui, eu diria, 3 grandes conjuntos de aspectos que estão a ser entregues aos partidos. Um sobre a profissão docente, que se exige que seja valorizada. Outro grande capítulo, questões que têm a ver com a escola pública, que carece rapidamente de recursos, a começar por recursos humanos docentes, professores, que é um problema que tem vindo a agravar-se, a falta de professores, e que passa pela valorização da profissão. E, por último, um terceiro grande capítulo relacionado com as questões da educação. E aqui, à cabeça, evidentemente, que o financiamento da educação, que continua longe de atingir os 6% do PIB, as organizações internacionais reclamam que os Estados disponibilizem para os respectivos, para a educação, portanto, nos diferentes países. Dizer, por último, que neste documento aquilo que nós propomos é também algo que nunca conseguimos com a atual equipa ministerial, que é um protocolo negocial para a legislatura, ou seja, nós temos consciência de que os problemas que existem são muitos, alguns deles não são simples, outros exigem ou têm um peso do ponto de vista financeiro mais forte. E, portanto, nós pretendemos, como também já tentámos com o atual ainda Ministro, não é? Mas não conseguimos, que haja no início da legislatura um protocolo negocial para os 4 anos e que esse protocolo negocial permita calendarizar, definir prioridades e, portanto, podermos ao longo de toda a legislatura, gradualmente, faseadamente, irmos encontrando soluções para os problemas, valorizando assim a educação, valorizando assim a escola pública, valorizando assim a profissão docente, e essa valorização é fundamental para podermos ter professores em número suficiente, desde logo voltando a ganhar, recuperando os cerca de 20 mil professores que abandonaram a profissão, mas também ganhando jovens para poderem ser professores e quererem ser professores. Depois, dizer também que o Secretariado Nacional aprovou, aliás, o Conselho Nacional, por proposta do Secretariado Nacional, assim é que é, aprovou uma posição sobre as próximas eleições em Portugal. Não é uma posição, como não poderia ser, dizendo vote-se assim ou vote-se assado, vote-se neste ou vote-se naquele. Tem grandes linhas que nós consideramos que são as grandes linhas que os professores deverão ter em conta agora ao fazerem as suas opções de voto. Dizendo nós que é desejável, e todos percebem porquê, que é desejável que destas eleições não resultem maiorias absolutas. Todos os professores sabem muito bem que foi com maiorias absolutas que mais dificuldade houve em resolver os problemas,
Outro aspecto é que seria muito negativo o crescimento de forças da extrema-direita que, com um discurso populista e aproveitando o justo descontentamento de muitos portugueses, trabalhadores em particular, levaria à aprovação e desenvolvimento de políticas que são exatamente contrárias àquilo que as pessoas anseiam, pondo em causa não apenas direitos laborais, direitos sindicais, o exercício também desses direitos, pondo em causa serviços públicos, claramente com propostas que vão no sentido, nomeadamente na educação, da privatização, da entrada aqui dos privados em força, dando cabo e acabando com a escola pública, e se dúvidas houvesse sobre a intenção dessas forças extremistas, populistas e de cariz antidemocrático, nós temos o que aconteceu na Argentina, ou o que está a acontecer na Argentina, que poucos dias depois da eleição daquele presidente que precisamente se situa nesse campo político, hoje são milhões aqueles que vêm para a rua, incluindo muitos que foram na cantiga dessa gente e que hoje já perceberam que acabar apoios sociais, acabar serviços públicos, tudo isso é sobretudo virar-se contra as pessoas e mais um candidato que se apresentou como um dos grandes combates que tinha era reduzir a inflação, e hoje a inflação na Argentina é a mais elevada do mundo e, portanto, evitar isso. Estas são daquelas coisas que não se remedeiam, que se evitam e, portanto, um apelo a que também os professores contribuam para travar esse eventual avanço dessas forças. Dizer já agora que a FENPROF se revê completamente naquele que foi o tema escolhido pela Unesco, portanto, pela Unesco, para o recente Dia Internacional da Educação, foi no dia 24 de janeiro, que era o importante papel dos professores no combate ao discurso do ódio. Nós revemos completamente nesta preocupação da Unesco e, portanto, este aspecto integra-se, insere-se também nesse objetivo. Depois dizemos que é muito importante que os professores conheçam os programas eleitorais, porque às vezes uma coisa é o que se diz, não é? Será, todos dizem, vamos recuperar o tempo de serviço, mas alguns ainda acrescentam, e vamos voltar ao tempo dos contratos de associação. Bom, no tempo dos contratos de associação, o desemprego dos professores disparou em Portugal, os horários já eram daqueles que eram dos quadros também, porque os alunos eram desviados para os colégios privados. Portanto, se conta o tempo de serviço e a seguir apostam no privado, de pouco isto serve aos professores, porque podem descontar o tempo de serviço e a seguir irem para a rua. E, portanto, conhecer os programas é importante e não apenas ouvir aquilo que é passado por interesse dos partidos, que é o que normalmente repetem, é como nas companhias de seguro, não é? Tem as grandes parangonas e as letras pequeninas, e aqui convém ler as letras pequeninas dos programas eleitorais. Também é fundamental, evidentemente, anotarmos as promessas eleitorais. Não estou a dizer que elas são negativas, pelo contrário. Agora, têm que ser registadas por nós para que logo que as eleições se façam, nós estejamos a reunir com os governos, no nosso caso com o Ministério da Educação, que aí vier, para que depois se cumpram. E, portanto, o registro das promessas cá fica, para que depois nós possamos pegar nelas e tentarmos a sua concretização. Definimos como prioridades para a próxima legislatura o investimento na educação, a valorização da profissão docente, no fundo, que já há pouco falava, a democratização da escola pública, não apenas com o retorno à gestão democrática, mas também com o reverso da municipalização, a reversão da municipalização, e a valorização da contratação coletiva, aqui particularmente para os ensino particular e cooperativo, uma vez que a situação dos docentes do particular e cooperativo, quer do ponto de vista salarial, de carreira e condições de trabalho, são muito mais negativas ainda do que no ensino público, onde a situação é que ali ainda é pior. Concluo dizendo quais são as iniciativas que até às eleições, com maior visibilidade, nós iremos desenvolver. São 3, 2, enfim, mais setorializadas, portanto, de grupos, questões que atingem grupos de professores, e depois uma mais geral. Mais de grupos de professores. No próximo dia 14,
14, em Coimbra, vamos promover uma conferência de imprensa, foi o modelo que entendemos, às 11 horas, em Coimbra, depois diremos aonde, com professores e professoras que têm doenças incapacitantes e aos quais foram recusadas, ou foram impedidos mesmo, de requererem mobilidade por doença. Como se sabe, este Governo aprovou há 2 anos um regime de mobilidade por doença que impede professores, por piores que seja a sua situação clínica, se estiverem a menos de 10 km do local, colocados a menos de 10 km do local onde têm tratamento, ou onde são acompanhados por familiares, ou onde acompanham familiares, não podem concorrer a esta mobilidade. E mais, mesmo que estejam a mais que os 10 km, se as vagas para a deslocação de professores com doenças incapacitantes não forem na sua disciplina, eles já não podem, como se as doenças escolhessem disciplinas e, portanto, isso tivesse uma coisa a ver com a outra. Sim, eu estou a dizer 10 km e são 20 km, mas em linha reta e, portanto, por norma, são um pouco mais que os 10 km, porque é como nós damos sempre o exemplo do Barreiro a Lisboa, em linha reta são 10 km, mas ninguém vem a nada e, portanto, a volta, não é? São mais, aliás, são menos que os 20 km, mas depois isto são 30 ou 40. Bom, mas isto para dizer o quê? Nós temos um conjunto de colegas, em alguns casos, que por não terem podido deslocar-se para junto dos locais de tratamento, ficaram o ano inteiro em atestado médico, ou para o local onde a família poderia acompanhar, ou seja, se não tivessem que fazer deslocações, muitas vezes professores e professoras com doenças do foro musculoesquelético, se pudessem ter ficado a trabalhar na terra onde vivem, na localidade onde vivem, eles teriam estado a trabalhar. Como tinham que se deslocar e não podiam, muitos acabaram por ficar de baixa médica, porque não podiam fazer a deslocação e, portanto, este foi um prejuízo para o sistema, que podia ter contado com mais de um professor, mais alguns professores e não contou. Por outro lado, temos casos de colegas que insistiram em ir trabalhar na mesma, fazendo as deslocações, e temos situações de colegas que tinham doenças em que tinham a previsão de terem determinado tipo de intervenção cirúrgica daqui a meia dúzia de anos e que já estiveram este ano precisamente pelo desgaste acrescido que tiveram com as deslocações. E, portanto, nós vamos ter alguns destes colegas que vão mostrar, dizer, falar, alguns já confirmaram, o que é que este regime de mobilidade por doença os obrigou a fazer ou lhes provocou para que este ano, em que tem que ser alterado o regime de mobilidade por doença, seja tido em conta, haja consideração para que com estes problemas e o regime seja alterado positivamente. Depois, no dia 19, vamos em todas as cidades em que há tribunais administrativos, Braga, Porto, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Lisboa, Beja, Faro, mas concentrarmos-nos sobretudo no Porto às 11 horas, vamos entregar nos tribunais ações que temos em todo o país e em grande número de professores que requerem ao Tribunal a reintegração na Caixa Geral de Aposentações. Como se sabe, este é um direito que os professores têm. Os professores podem ser, quem já foi inscrito pode-se reinscrever, a lei permite-o, o Ministério da Caixa Geral de Aposentações chegou a permiti-lo, o Governo suspendeu essa possibilidade, os professores começaram a ir para o Tribunal e ganharam todas as ações e puderam reinscrever-se na Caixa Geral de Aposentações. Nós tentámos já sensibilizar quer o Ministério do Trabalho, quer o Primeiro-Ministro, na necessidade de os professores não terem que estar a ir entupir os tribunais com uma coisa que já se sabe que ganha, não é? Mas o Governo parece-nos querer manter suspensa, do ponto de vista da sua decisão política, a reinscrição e apenas está a permitir que se reinscrevam, porque também não pode fazer nada em contrário, aqueles que, pela via do Tribunal, conseguirem ganhar a ação. Todos conseguem, mas são milhares de professores, talvez alguns 4 ou 5 mil, seria completamente escusado de estar a usar essa via. Mas, uma vez que para já não há outra, não temos conseguido que o Governo se sensibilize para abrir ou permitir que os professores façam o que a lei lhes permite e, portanto, dia 19, às 11 horas, estaremos nestes tribunais administrativos com as ações, porque todos
os sindicatos da FENPROF têm ações neste sentido, concentrarmos mais no Porto, mas para entregar as ações, e faremos uma ação convergente, ou seja, guardaremos até este dia, que também já é próximo, para entregarmos as ações simultaneamente. Porquê tanta pressa? Porque se o Governo já não pode alterar a lei, mas até já tem um dossiê para que o próximo altere e impeça esta reinscrição, só há uma maneira de conseguirmos, é que os tribunais decidam antes da lei se mudar. E para os tribunais decidirem antes da lei mudar, temos que agir rapidamente junto aos tribunais. Esta ação de hoje é um pouco facilitada pelo facto de aquilo que nós pedimos é a extensão das decisões das ações anteriores às novas ações, e isso tem um prazo que é mais ou menos curto, não demora aquele tempo que muitas vezes demoram ações quando são entregues de início. E, portanto, dia 19, 11 horas, tribunais administrativos, ações da Caixa Geral de Aposentações, reinscrição, colegas que ainda não tenham ido ao sindicato para poder a sua ação também entrar, que o façam rapidamente. Terceiro e última grande iniciativa, será uma iniciativa de rua. Nós pensamos que a rua é fundamental neste momento, a visibilidade é importante neste momento, aliás, como se vê em outros setores, que, e bem, têm estado na rua também a reclamar os seus direitos. Os professores tiveram praticamente o ano 23 todo e agora é uma altura própria de voltarmos. E, portanto, nós vamos desenvolver uma iniciativa em todos os dias úteis da campanha eleitoral que se chama, que terá a designação de professores na campanha. Ou seja, nós achamos que os professores deverão também ter uma intervenção na campanha. Não é uma intervenção na campanha indo aos comícios ou às sessões dos partidos e criando lá alguma confusão, não quer dizer que em sessões não possam ir e colocando as suas questões, mas será de afirmação da parte dos professores daquilo que pretendem para para a futura legislatura, e chamar-se então professores na campanha. Portanto, os dias serão os 10 dias úteis da campanha eleitoral. Começaremos na segunda-feira, dia 26 de fevereiro, portanto a campanha inicia-se a 25, mas é um domingo, portanto a 26, e é nesses 5 primeiros dias de campanha, e depois nos 5 dias seguintes, portanto terminando no dia 8 de março. O que vai ser? Vão ser concentrações de professores em todas as capitais de distrito, de norte a sul, e terminando nas regiões autónomas. Portanto, nós começaremos no dia 26 e sempre, nas capitais de distrito, sempre de manhã às 10 e à tarde às 15. Começaremos às 10 da manhã em Viana do Castelo e às 15 em Braga. No dia seguinte, às 10 da manhã em Vila Real e às 15 em Bragança. Depois, Porto e Aveiro. Depois, Viseu e Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco, Porto Alegre, Lisboa, Évora, Lisboa, Santarém, tens razão, Setúbal, Évora, Beja, Faro, e depois no dia 8 de março, que é o último dia de campanha eleitoral, no Funchal, aí podendo ser às 2 de manhã, depois veremos, ou não, mas Funchal e Ponta Delgada. Portanto, são 10 dias, 20 concentrações com plenários de professores, onde iremos, entre outros aspectos, em primeiro lugar, continuar a subscrever as 4 petições que serão entregues imediatamente assim que a próxima Assembleia da República tomar posse. Já agora posso dizer que são 4 petições que a FENPROF vem promovendo e que já reúnem as assinaturas necessárias, todas elas, para terem que ser discutidas em plenário, uma sobre as carreiras, uma sobre o combate à precariedade, outra sobre as condições de trabalho e uma quarta sobre a aposentação. As 4 petições já têm mais que as 7.500 assinaturas, por exemplo, a da carreira e do tempo de serviço já tem o dobro, mas que nós queremos que tenham muitas mais ainda, e, portanto, nestas concentrações e plenários, as petições irão circular, será entregue um texto à população sobre a importância de investir na escola pública e nos seus profissionais. Nestas concentrações serão com certeza aprovadas posições dos professores presentes, moções ou outras posições sobre aquilo que os professores exigem do próximo governo, seja ele qual for, e
estas concentrações que nós faremos com plenários terão, para além destas questões gerais, ainda cada uma delas um tema, ou seja, são 10 dias, nós teremos pelo menos 10 temas, poderemos eventualmente até ter mais, uma vez que há uma de manhã e outra concentração à tarde, e portanto poderemos até ter temas diferentes em cada dia, conforme seja para amanhã ou para a parte da tarde, mas pelo menos 10 temas, daqueles temas principais que têm a ver, um não pode ser sobre o financiamento do ensino superior, outro com certeza que poderá ser sobre a falta de professores, enfim, cada dia tem sempre uma parte geral, aquela que tem a ver com as questões dos professores, da importância da luta, da ação, da exigência, da reivindicação, o que exigimos em geral do próximo governo, para a próxima legislatura, e depois cada dia terá um tema diferente que procuraremos sempre que seja adequado àquele distrito. É natural que, por exemplo, no Algarve, estou-me a lembrar, ou aqui em Lisboa, possa ser, por exemplo, a questão da habitação, que é um dos problemas que sentem os professores deslocados, o custo da habitação. Este é um exemplo, não é? Portanto, mas procuraremos adequar sempre ao distrito onde estamos. É natural que, por exemplo, Bragança ou Viseu possa ser abordarmos, por exemplo, a mobilidade por doença, uma vez que são distritos onde existe um maior número de colegas nesta situação e muitos deles até impedidos de beneficiar deste regime de proteção da doença. Pronto, e portanto esta será uma ação na campanha, professores na campanha, e na campanha estaremos do início ao fim, percorrendo o país, poderá ser ou não nas regiões, se as regiões assim entenderem, mas a intenção aqui não é repetir a caravana que já fizemos e que passou a Estrada Nacional 2 por aí fora, não, mas teremos ainda assim um elemento comum em todo o lado, que será uma carrinha grande, com 2 grandes painéis, onde estará a referência à iniciativa, claro, e com certeza a exigência geral que a FENPROF tem e os professores para a próxima legislatura, mas depois, sobretudo, é termos grandes concentrações de professores em cada um dos distritos, reafirmando as suas exigências e, sobretudo, para que não se esqueçam os próximos governantes e os próximos deputados que forem eleitos, que não apenas que os professores existem, mas que os professores fazem falta, que os professores estão em falta, mas podem deixar de estar se a sua profissão for valorizada, e por último que a escola pública é aquela que a própria Constituição da República, neste ano dos 50 anos do 25 de Abril, consagra e exige que os governos tenham em atenção e que seja essa a resposta prioritária e principal que o Estado português dá às crianças e aos jovens do nosso país.